Os teus negócios. TVU, a TV que te faz crescer. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, 13. Mas é 13 de janeiro, não é 13 de agosto, né? Que é a sexta-feira 13 emblemática. Sexta-feira, 13 de janeiro, Virando o Jogo ao vivo aqui pela TVU. E sempre lembrando para você, além dos canais 55 aberto e 11 do Sistema NET, você pode acessar a TVU pelo player da TVU, tvuplay.tv.br. E também pelo Facebook da TVU, @TVU Poa, e você estará no Facebook também assistindo o nosso programa, ao vivo e a cores. Não esqueça, você participa conosco também aqui do Virando o Jogo através do nosso WhatsApp. A voz da galera já está lhe esperando ali para você mandar o seu WhatsApp, questionamento, sua opinião, através do 999817700. 999817700 é o WhatsApp aqui do Virando o Jogo, que hoje recebe com muita satisfação o meu amigo César Cabral, presidente da Federação Gaúcha de Futsal. Tudo bom, César? Como é que está? Muito obrigado. A satisfação é minha estar no programa. O convite já tinha sido feito semana passada, a gente pode vir hoje. Grande satisfação de estar aqui. Aliás, já tinha te falado antes do programa entrar no ar, lembra? Que eu disse que ia botar o programa e que eu queria, né, embalar o futsal aqui no programa também. Com certeza, isso mesmo. E vamos fazer. Eu sou um aficionado do futsal também, né? Não só do futebol. Tive a oportunidade de jogar também futsal, claro, muito mais o futebol de campo, mas gosto muito do futsal, e o futsal gaúcho é uma das forças do futsal brasileiro e mundial pelos títulos tantos que já conquistou. Comigo também o Davis Wagner. Hoje tu não vai pegar o pé do Celso Roth. Hoje não vamos falar de Celso Roth, né, velho? Vamos falar de futsal, e agora falando já que tocou no assunto futsal, quando tu falou que tu jogavas futsal, eu também joguei futsal, mas a gente jogava aquela bola que era um absurdo, né? Futebol de salão. Era o futebol de salão. Pelo amor de Deus, jogar aquilo ali. E hoje a aparência, a impressão que a gente tem é que ficou mais fácil jogar o futsal, né? Hoje, em termos de lateral, hoje o cara pode bater com o pé, né? O lateral, né? É diferente naquela época. As regras, né? As regras aprimoraram. Evoluíram, né? O goleiro pegar a bola tinha que se livrar dela quanto antes, não podia o goleiro linha, como tem hoje, a substituição é melhor. Hoje eu acho que ficou mais legal de se ver e mais legal de se jogar o futsal. Ficou mais dinâmico, mais rápido. Com certeza, né? com certeza. Se a gente pensar em termos de evolução das regras, o que as regras, as mudanças de regras contribuíram para os esportes, o que menos evoluiu em mudança de regra foi o futebol de campo. Porque se você pegar o voleibol, evoluiu nas regras também, o futsal evoluiu nas regras, o tênis evoluiu nas regras, inclusive com aquilo que agora quer se fazer e se tenta há muito tempo fazer no futebol, que é a interferência eletrônica para tirar dúvidas. O tênis já faz isso há muito tempo, né? Então, o futsal também está nessa vanguarda. Quero registrar aqui a presença também do Hernani Campelo, nosso colega jornalista. Como é que está a secretaria lá, Hernani? Tudo bem? Bastante trabalho. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Rogério. Prazer estar aqui. Abraço ao César, os companheiros de bancada. Foi um ano de muitas dificuldades, né, como é notório e é sabido de toda a população do Rio Grande do Sul, mas a gente conseguiu fazer atividades bem interessantes, conseguimos manter o calendário de eventos esportivos, que é uma questão já consagrada no Rio Grande do Sul, uma questão de Estado, que vem desde 2011 sendo desenvolvido, e em 2016 a gente conseguiu transformar isso em decreto-lei, então o calendário passa a ser oficial. São competições nas mais variadas modalidades esportivas. O campeonato escolar, por exemplo, que reuniu 2.500 crianças
crianças de escolas particulares e cerca de 20 mil crianças de escolas públicas. No final do campeonato há um cruzamento entre os campeões das escolas particulares com os campeões das escolas públicas para vaga gaúcha nos Jogos Escolares da Juventude, evento nacional do COB, de 12 a 17 anos. Tem o Campeonato Gaúcho de Várzea, tem o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, que tem a chancela e o apoio do governo do estado. Então são várias competições, os GIRGs, o Paragirgs, a gente investe muito no Paradesporto, e este mês de janeiro é um mês de preparação para o início das competições a partir de março. Muito bem. E a Secretaria de Esportes, ela está ligada à Secretaria de Turismo, não é? E agora houve a aprovação recentemente na Assembleia com a Secretaria da Cultura. Hoje ela ainda está na prática Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer, que houve essa incorporação do esporte com o turismo na virada de 2014 para 2015, e agora, recentemente, no pacote do governador José Ivo Sartori, foi aprovada a incorporação, a unificação da Secretaria da Cultura com a Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer. Então vai ser Cultura, Esporte e Turismo. E o município de Porto Alegre também fica mais ou menos parecido, porque também desapareceu a Secretaria de Esportes Municipal. Não é? Fica vinculada, eu não sei, a Secretaria de Turismo também desapareceu nessa reformulação feita pelo prefeito Marquesan, e eu só não me lembro com quem que fica vinculado, é esporte... O esporte acho que é educação, né? O esporte acho que é com a educação na Prefeitura de Porto Alegre. O turismo fica na Secretaria de Desenvolvimento, né? Com a Secretaria maior. Sim. Eu vou te ser bem sincero, Rogério, quando houve o projeto... social. Quando houve o projeto em dezembro de 2015 da extinção da Fundergs, da Fundação Estadual de Esportes, a qual eu sou vinculado ainda, está em processo de extinção, eu pensava isso e sigo pensando da mesma maneira, independente, eu como desportista, como cronista esportivo, como um cara que milita no esporte há 30 anos, também além da atividade de jornalista esportivo, o importante não é a nomenclatura, não é ter fundação, não é ter uma secretaria só de esportes, não é ser vinculado à cultura, ao turismo. O importante é acontecer. Importante é a ação. É vontade política, gestão e ação. São as três coisas importantes, dependendo da nomenclatura. Eu concordo plenamente contigo. Porque não adianta ser uma secretaria se for inoperante, não tiver verba, não tiver apoio e respaldo político. Pode ser um departamento dentro da secretaria. Se for valorizado pela ação de governo, esse departamento vai ter ação também, vai ter relevância. Então, não vejo por que precise ter uma secretaria para cada segmento. Não. Nós tínhamos aqui, por exemplo, também houve uma reformulação, porque desapareceu no município a Secretaria de Direitos Humanos, e eram várias subsecretarias e vários departamentos dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Então, faz a fusão, mas respalda e dá função e ação para aquele que vai ser um novo departamento. Também concordo. Posso fazer um pedido para o nosso telespectador que... Opa! Não, as pessoas às vezes chegam para mim particularmente assim, pô, daí sabe que eu estava vendo a TV Urbana, vi vocês lá em Belém do Pará, vi não sei... E como a gente tem muitos amigos que estão viajando nessa época do ano, então eu vou fazer um pedido. Quem estiver nos assistindo nesse momento, em qualquer outro local do Brasil, meus amigos têm meu telefone, tem meu WhatsApp, pode mandar que eu vou falar aqui também para o nosso homem ali... Não, mas o melhor é a voz da galera. Manda para o nosso WhatsApp do programa, que centraliza aí, se identifica dizendo quem é, da onde, e se o abraço é para o Davis, para quem que é o abraço, enfim. Para a gente saber o local mais longe que estão nos Exatamente, 999-81-7700. Aliás, hoje nós temos uma audiência aqui, que é da minha tia uruguaia, tia por empréstimo, né? Porque é tia da minha mulher. A Jaqueline Lebed, ou Lebed, como é o correto na pronúncia, a Jaqueline Lebed, e o noivo, o Javier Monteiro, que são uruguaios de Montevideo, e estão aqui em Porto Alegre e já mandaram lá para a família no Uruguai como pode nos assistir aqui no Virando o Jogo, através do Facebook ou através do player da TVU, para você ter a oportunidade de participar conosco aqui. Montevideo. Isso. Montevideo, isso. É uma cidade maravilhosa. Eu, quando me aposentar, eu quero morar em Montevideo. Suspeito para falar também. Um lugar mais tranquilo de se viver, né?
Aí vamos à Punta e já Que, fica aliás, melhor ainda. Aí eu já não concordo. Praia no Uruguai é La Paloma. Punta não é no Uruguai. Punta é um Estados Unidos misturado ali. Miami, né? É, uma misturada. É ecumênico ali, porque Praia, La argentinos, Paloma, brasileiros. Mas é uma cidade que tem muita semelhança com Porto Alegre. Por quê? Porque também não tem praia de mar. Não é? Tem o Rio da Prata. Tem o Rio da Prata. A água é um pouco porque misturada. é mais próximo. Mas em compensação também, você está falando em Punta, Maldonado, é como se saísse daqui de Porto Alegre pela Freeway e fosse para as nossas praias. Ali você sai e passa Punta Bagena, Maldonado e está em Punta del Este. Ontem, inclusive, leio diariamente o noticiário esportivo e futebolístico do Uruguai. E ontem estava lendo anteontem, a matéria da pré-temporada do Peñarol, que está ocorrendo numa praia próximo a Punta Bagena, ao sul um pouquinho de Punta del Este, em Portozuelo. E no hotel onde está concentrado o Peñarol, que é um tremendo complexo hoteleiro, foi construído um lago de 4 hectares, investimento de milhões de dólares, que é um lago de água cristalina. Então eles fizeram uma praia artificial de água doce. Tem areia, tem praia, tem barzinho na beira da lagoa, uma coisa espetacular. 4 hectares de lagoa. O tem que ficar lá então, né? Em Portozuelo, num complexo hoteleiro novo. Essa lagoa foi inaugurada há poucos meses. O Javier, que eu falei, que é o noivo da Jaqueline, a Jaqueline é nacional. Sim. Como o meu sogro, irmã do meu sogro, a Jaqueline é nacional. E o Javier é carboneiro. Peñarol. E aí ele estava me dizendo ontem, Bressan, uma lástima. Não, descobriram a América. Matheus Bressan, eles chamam lá. Joga no Peñarol. E o Peñarol contratou de volta o Mir, que era um jogador do Peñarol, daquele bom time do Peñarol de 2010, 2011, que estava no futebol chileno, tem 1,80 m e poucos, é um meio-campista muito interessante. César, o futsal no Uruguai desenvolveu ou não? Não, o futsal no Uruguai ele é bem desenvolvido. Bem futebolsado, funciona junto com a confederação deles, né, que é o correto aqui. Porque no Brasil a gente tem esse futsal separado da CBF. A Argentina é mais forte no futsal, né, que o Uruguai. Nós tínhamos o Paraguai como grande adversário, né? O Paraguai era o nosso grande adversário aqui na América do Sul. Mas por incrível que pareça, eles têm mais organização que nós, né? Paraguai? Paraguai, Uruguai, Argentina, eu acredito que tem mais. O que é muito forte. No momento que a gente tem essas divisões aqui de ligas, e confederação e CBF, ninguém entende nada como é que foi, porque na verdade quem deveria coordenar, organizar o futsal seria a própria CBF, né? Que é FIFA, CBF. Sim. CBF concede para a CBFS, CBFS concede para a Liga Nacional e assim vai. E aí nós não vamos ser esporte olímpico nunca. O Campeonato Gaúcho será organizado por uma liga? Não, o Campeonato Gaúcho vai ser organizado pela Federação de Futsal. Porque até esses dias, ontem, anteontem, conversando com uma pessoa envolvida aí com o futsal, me surgiu esse assunto que uma liga estaria querendo organizar o Campeonato Gaúcho. Tem um movimento lá junto com a CBF, com o Clóvis Tramontina e os clubes da Liga da Série Ouro, para a gente fazer uma parceria para a administração em função de que o futsal hoje o que mais necessita é dinheiro. Né? Bom, se esse nome que você citou, se estiver envolvido, pode fazer negócio porque é coisa boa. Clóvis Tramontina. Porque a gente sabe a história da CBF, em termos brasileiros, é o Carlos Barbosa. É um clube diferenciado. Né? Não tem como querer se comparar porque é um clube diferenciado. Tem que aberto o Alex Bagé já conosco, descendo diretamente da Rádio Grenal. Vem cá, vocês pegam o pé do pato demais, velho. Roberto Moro, o que vocês estão pegando o pé do patinho lá no programa? Eu criei uma nova função, muito boa tarde a todos, a nova função para o Pato. Ontem vazou uma informação e eu já confirmei ela e eu tentei o contato com o envolvido hoje, ele não atendeu. Aí depois até o Luiz Henrique Nunes mandou uma mensagem dizendo que ele não queria falar. Carlos Pellegrini quer ser diretor executivo de futebol. Se colocou no mercado, disse que... eu também rico, não fiquei sabendo. Conta uma de português agora, Bajé. Conta uma de português agora. Eu formei uma dupla. O Pato será o gerente de futebol e o Pellegrini o diretor. Eu quero ser eleito Muso Brasileiro 2017, o homem mais bonito do Brasil. Como vocês estão tirando o direito... Também, ele tem o direito de... Ele foi vice-presidente de futebol, foi diretor de futebol. Espero que ele tenha aproveitado muito bem, literalmente, o espaço que ele ocupou no Internacional, que tenha aproveitado muito bem.
Até para questão de contatos, né? Dessa rede de contatos, conhecer o jogador, diretores. Conheceu. Pelo que se diz, ele aproveitou muito bem o tempo que ele teve no Internacional, né? Pode ter sido também para contato, né? Experiência e tal. Ontem nós tivemos o Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe saiu de diretor de futebol, né, do Grêmio para ser um executivo do futebol. Mas aí é comparar um lagarto com um camelo, né? Não estou comparando, não. Quase a mesma coisa, exatamente. O Paulo Pelaipe é uma história de futsal, de comprometimento. Eu não estou fazendo comparações, né, sobre o desempenho de um e de outro. Não, eu estou claro que apenas sim. dizendo que o Paulo Pelaipe saiu da função, que era um diretor político, como foi o Carlos Pellegrini no Internacional, e passou a ser um diretor executivo. Tem outros casos, o Rui Costa, o Nilton Drummond, o Beneficio Queiroz, mas o Nilton Drummond nunca foi diretor político, não. Acho que foi diretor de futebol amador do Inter, lá no passado, nos anos 90. O Nilton Drummond entrou no futebol profissional, pelo menos, já como executivo. Não, mas o Dorico Román tem 4 anos de administrativo do Grêmio, hoje é um vice-presidente de futebol, né? Sim, mas ele não foi diretor executivo do futebol. Não, mas só dando um exemplo, como dá para o cara sonhar. Em 4 anos, os caras saem da parte burocrata para assumir a pasta do futebol. Aliás, o Grêmio que hoje apresentou o volante Michel, né? Contratado por 1 ano de empréstimo. O Inter apresentou o zagueiro Neres, contratado por 1 ano de empréstimo. À tarde deve chegar a Porto Alegre o Wendel, que chega para a lateral esquerda do Internacional, e o Inter está muito perto de acertar com o lateral direito alemão. Ele que jogou no Botafogo, mas é um jogador que pertence ao Bragantino. Jogou uma Série B muito bem pelo Bragantino. Agora, e que chama atenção, só para pegar esse link, quando nós estivemos aqui no Virando o Jogo com o presidente Romildo Bolzan Júnior, tocamos no assunto Pedro Rocha, né? O presidente, não, está tudo certo. Não está tudo certo. E a frase que o presidente mesmo disse ontem chama atenção. O presidente fechou o seu pronunciamento dizendo o seguinte: não vou bater boca com o empresário. Então tem um litígio, sim, entre o empresário do Pedro Rocha e o Grêmio. Surgiu a informação que tem uma proposta no clube europeu? Já começaram a surgir algumas informações. Já tinha chegado uma proposta, mas uma proposta que o Grêmio considerava baixa. Só que a partir do momento que o jogador em junho pode assinar um pré-contrato, ele não está se negando, mas é que as propostas de salário que o Grêmio tem oferecido, ele não tem aceitado. Eu conversei com o Hamilton Bernard, que é o empresário do Pedro Rocha, ele chegou a dizer o seguinte: comecei a negociar com o Rui Costa, passei por Alberto Guerra e hoje estou com o Dorico Román. Mas negociou o quê? Estão negociando renovação desde a época do Rui Costa? Desde a época. A tentativa do Grêmio é de renovar. E não tem uma falha do Grêmio. O Grêmio quer prorrogar o contrato. Prorrogar esse contrato. Mas o empresário e o jogador não consideram que tenham sido atingidos os patamares ideais na visão do jogador. Deixa eu fazer uma pergunta, Bagé. Deixa eu só confirmar aqui, ó. O Raul Fernandes, que foi o meu braço direito nesses 4 anos que eu estive, né, coordenando a comunicação social da Secretaria de Administração da Prefeitura de Porto Alegre, que é a comunicação interna da Prefeitura. O Raul está me informando aqui, ó, o Raul Fernandes. A Secretaria de Esportes e a Secretaria de Turismo vão para a Secretaria de Desenvolvimento Social, como você tinha falado, é isso aí. O nosso WhatsApp, 99981-7700, 99981-7700, para você interagir conosco aqui no Virando o Jogo. Voz da Galera já está aí conosco também para o seu recado. Diga lá. Vamos lá. A Esther Unikovski manda o seguinte: parabéns, um ótimo programa para todos. Também recebemos um recado aqui, ó. Boa tarde, amigos. Estou na audiência assistindo da Beira Mar de Xangri-Lá. Mandem um abraço para a torcida colorada feminina. Só não mandou aqui, né, o seu nome para participar conosco. Ela não mandou o nome aqui para participar conosco. Que é minha tia, né? Então é suspeita, né? Assessoria de comunicação, né? Eu já passei para todos os meus irmãos. Eu sou o número 15 de um total de 17 filhos que meu pai teve. Eu sou o 15, é o meu número da sorte. Então tem mais 2 depois. Então só na família acessando o TV. O que eu queria perguntar é o seguinte: o Bagé, a gente já falou ontem, o Rogério já falou, não, o Pelaipe já falou. Pode repetir. Não, posso repetir, é um cara muito bem informado. Não, o melhor informado. Mais informado, tá bem. Então assim, ó, vou concorrer o mais bonito agora em breve. Tá bem. O presidente do Grêmio... Não, o Campelo já pediu isso antes. Já me lancei aqui, eu quero ser o Muso Brasil 2017. O presidente Romildo esteve aqui, eu não participei, infelizmente não pude participar aquele dia do programa, e vocês falaram que ele disse que o Grêmio vai contratar, vai trazer isso, vai trazer aquilo, já tem até alguma coisa engatilhada e até agora nada. Bom, aí parece que deu uma parada, agora tem o litígio com o Pedro Rocha. Hoje eu lendo
sites e redes sociais e a gente chega à conclusão que o Grêmio, dos times que vão jogar Libertadores, é o que menos contratou, é o que menos investiu. O Botafogo está quebradaço, todo mundo sabe. O Flamengo está quebrado e estão trazendo gente. Eu não quero falar em questão de responsabilidade, é outra história. O Botafogo trouxe um Montijo, né? Pois é. Bom, aí eu vejo que o Vitória está trazendo, inclusive, eu acho que é o Vitória que eu vi. Vitória. Um argentino, né, que foi campeão pelo River, eu não lembro o nome dele agora. Piscolite. Estava parado, mas foi lá e buscou ele. O Grêmio não traz ninguém. Até quando o Grêmio vai ficar nessa batida aí de não trazer um jogador que, de repente, assim, não vou nem aquele papo de lotar aeroporto, mas que realmente traga, assim, pro grupo acrescente alguma coisa, mais do que esses jogadores que não está trazendo, que são jogadores para... A todo momento surge um novo nome no Grêmio e já foram oferecidos, parece que mais de 100 jogadores lá. Okay. Só que o Grêmio hoje, isso é uma informação, não é o Grêmio que está buscando. Estão oferecendo pelo Grêmio e aí tem um erro. Na minha modesta opinião. Então está sendo oferecido o jogador. E aí o Grêmio avalia os jogadores que são oferecidos e tenta montar uma proposta. O Kaique foi um jogador oferecido ao Grêmio. Aí, bom, chegou na hora, não se definiram valores, o Kaique foi para o Santos. O Gabriel Fernandes foi um jogador oferecido ao Grêmio. O Grêmio deu sorte nesse Ele chegou na hora, teve o problema do joelho, não renovou. O Coleman foi um jogador oferecido ao Grêmio. Aí o que o Grêmio fez? O Grêmio foi, mandou 2 representantes até o Paraguai e lá ofereceu uma proposta de $1.100.000 pagos em 3 vezes por metade do jogador. O jogador tem um desejo muito forte de atuar no São Paulo, porque o São Paulo teria oferecido um valor de salário maior e o Rogério Ceni ligou para o jogador. Bom, o Dallas FC também quer o jogador. Aí o que o Grêmio, quando ficou sabendo disso tudo? Não, o Grêmio não participa de leilão. Aí o Grêmio esfria a negociação. Então, quer dizer, o Grêmio não está buscando Grêmio jogador. O Grêmio está se valendo de jogadores indicados. E aí por isso que vai a minha crítica da falta da experiência do departamento de futebol do Grêmio. O Grêmio não está sabendo buscar jogador. Não tem um executivo de futebol. Não tem um executivo que seja o cara que tenha o catálogo. Você conversa com o executivo, posso citar vários exemplos que todos vocês conhecem. Me lembro de uma vez, cheguei o presidente Carvalho e disse assim, o senhor tem interesse no Sebastian Coates? Ele o Luganito, tem 1,92 m, joga pelo lado esquerdo, os caras comparam o Luganito, não tem interesse, mas ele conheceu o jogador. Claro. O Grêmio está com essa dificuldade. Mas esse aí podia ser diretor executivo em qualquer time do mundo. Não, mas estou dando um exemplo. Fernando Carvalho. Não, mas ele também não precisa ser só diretor executivo para conhecer o mercado, né? Mas é que sendo um vice de futebol e não tendo um diretor executivo, hoje o Léo Moura veio como indicação do Valdir Espinosa, que trabalhou com ele no grande metropolitano de Blumenau, e foi avalizado pelo Renato, que também gosta do jogador. Só para dar um exemplo, o Léo Gomes foi um jogador oferecido, jogou a Série C. O Michel é bom jogador volante, mas um jogador que jogou a Série B. São as novidades do Olha, eu vejo cada vez mais... Libertadores. Eu vejo cada vez mais com a figura do diretor executivo de futebol, né, que é quem deve ser informado, quem deve negociar com o empresário, quem deve sentar com o jogador, que a figura do vice-presidente de futebol tem que ser um administrador de vestiário, administrador de grupo, e para respaldar o treinador. Quem tem que conhecer o mercado de futebol e sobre quem, no meu entendimento, deva cair a responsabilidade é o diretor executivo. Mas tem um outro erro no procedimento. Eu discordo um pouquinho de ti, Rogério. Eu acho fundamental ter o gestor, o executivo de futebol, acho fundamental, tem que ter. E não estou falando só em clubes grandes, pode ser clubes de menor investimento, tem que ter também. Cara que é profissional, que dedica o tempo todo para isso, que conhece o mercado, que tem a obrigação de conhecer o mercado. Mas entendo que o vice de futebol também tem a obrigação. O cara tem que, no mínimo, porque assim, ó, no Brasil, o cara nasce gostando de futebol e conhecendo futebol. Eu pergunto o seguinte: nos últimos anos, todo mundo conhece futebol no Brasil. Para ser vice de futebol ou para ser repórter esportivo, tem que ter um algo a mais. Algo a mais é conhecimento de mercado. Tá. Tudo bem, mas aí eu digo o seguinte, no Internacional, quem foi o vice-presidente de futebol nos últimos tempos mais vitorioso no Internacional? Fernando Carvalho, conhece o mercado. Não, tudo bem, esquece o Fernando. O Vitório Piffer. O Vitório. O Vitório quando entrou... Mas ele não tinha um presidente que conhecia, então se faltar quando não tem ninguém que conhece, um cobre o outro. Eu estou falando do vice de futebol. O vice de futebol. Mas ele sabia mais que o Vitório foi um extraordinário vice-presidente de futebol sem conhecer futebol. Mas sabia administrar vestiário. Eu, Rogério, discordo. Aí tinha o Fernando Carvalho, é verdade. E outros que conhecia. Nomes, né? E o Fubinho, que também conhecia o mercado. Eu te confesso que eu era bem assessorado. Não tenho a avaliação do Nilton Drummond a respeito de, por exemplo, como o Rodrigo Caetano...
sabe? Eu te confesso que eu não sei se o Nilton Drummond tem... Talvez não esteja do nível de Rodrigo Caetano, mas ele conhece o mercado, ele tem experiência na área. Mas o que eu quero te dizer, Rogério, eu discordo do amigo e acho que tu pensasse bem comum da tua inteligência a exceção para confirmar a regra. Mas eu não vou. Eu entendo o seguinte, ó, que nem certa feita um repórter, muito amigo meu, se estiver vendo vai lembrar da história, o cara não sabia quem tinha sido o Oreco. Pô, quem não sabe quem foi o Oreco não pode ser repórter esportivo, no meu entendimento, mas não pode ser vice-presidente de futebol. Mas até essa situação só do Grêmio. O Oreco foi campeão do mundo pela seleção brasileira. O Grêmio esteve muito perto de anunciar o Luiz Vivian. Quem é o Luiz Vivian? É o cara que hoje cuida da CBF de toda a parte logística. Então, por exemplo, a CBF vai jogar no Panamá, a CBF vai jogar em Bagé. Ele vai lá, viaja, avalia os melhores hotéis, os melhores percursos, qual é o ônibus que vai carregar. E o Tite é apaixonado por essa função dele. Ele ganhava 32 mil reais na CBF. O Grêmio ofereceu 50 mil, então salário e um projeto de carreira maior. E ele preferiu ficar. Por quê? Porque a CBF valorizou ele a partir dessa proposta, mas porque ele desempenha uma coisa e porque ele tem o respaldo do Tite. Não, né, mas não é. Olha eu estou levantando outra questão. Ele é diretor de logística. Não dá para fazer o dobro de salário de um profissional para que ele estreie numa função. Então vai ser todo mundo preparado no Grêmio? Tudo bem. Agora, se der errado, a crítica vai acontecer. Porque o Luiz Vivian é perfeito no que ele faz, mas ele estava sendo contratado a peso de ouro para uma função que ele nunca fez. Ele não é diretor executivo de futebol. Ele conhece toda a hotelaria do mundo. É diferente de conhecer futebol. É o Adriano Loz no Inter. Aí é que vem a virtude que eu vejo do dirigente político, que é de saber escolher. É mais ou menos a função do técnico, saber escolher o jogador com as características. Mas tu não pode escolher por amizade. Claro que não. E, inclusive, para não botar em função diferente. Mas é por isso que eu usei o exemplo que o Dorico Roman, ele vai ter que provar que ele não vai ser o Pellegrini do Grêmio. Porque o Pellegrini, quando chega no Internacional, é uma situação muito parecida. Eu falei isso antes de nomearem o Dorico Roman. Até ele não gostou muito, mas nem tudo que a gente fala é para gostar. O Pellegrini, ele assume uma função de vice-futebol do Internacional no ano de Libertadores. O Dorico Roman assume uma função de vice-presidência de futebol no Grêmio no ano de Libertadores. Os dois são torcedores, são apaixonados, só que nunca fizeram nada no futebol. E ainda tem um detalhe, o Pellegrini pelo menos ainda tinha tido... a realidade. O Pellegrini pelo menos ainda tinha tido uma experiência de alguns anos nas categorias de base do futebol do Inter, como diretor do futebol amador. Diferente do que todo mundo acha, futebol não é assim que todo mundo entende no Brasil. Não, todo mundo pensa que entende. Todo mundo gosta, todo mundo acompanha, mas para trabalhar com futebol tem que ter um diferencial. O Rogério Amaral, quando me liga, toca lá o som, Rogério Amaral. Quando eu ligo pro Rogério Amaral, toca lá Alex Bagé. Hoje, quando o vice-presidente de futebol do Grêmio, o Dorico Roman, liga para alguém, toca lá 051-9999. Alô? Tudo bom? Quem está falando? Não, aqui é o Dorico Roman. Tudo bem, Dorico? Eu sou vice-presidente de futebol do Grêmio. Pô, prazer estar conversando contigo. Não é exagero. Não é exagero, é assim, ele não é conhecido no mercado. Ô, Bagé, você está errado, Bagé. Quando tu liga para mim e toca o meu telefone aqui... Aí agora vai. O que aparece ali é a informação. Pois é, ontem eu fiquei quando tu liga, omito. Omite? Que puxação de saco. Ontem eu fiquei devendo aqui, eu digo que eu não tenho boa memória e realmente não tenho boa memória, né? Ontem eu fiquei devendo o nome de quem era o CEO, o manager, lá do Caesar Palace em Las Vegas, na Copa de 94, aquele negócio lá que ficou no ar, funcionando no intervalo do jogo lá, e aí veio aquela conversa, a mulher de um, o marido da outra, aquela história, e todo mundo parou. Era o Ciro Batelli. Ciro Batelli. Que foi durante muitos anos, e era grande amigo de um grande amigo meu, que infelizmente faleceu e está fazendo muita falta na televisão brasileira, que se chama Luciano do Vale. É verdade. Luciano do Vale. Olha aqui, ó. Quem vai sair de férias ou quem vai ficar em Porto Alegre tem um endereço certo para passar. Se vai fazer festa nas férias ou se vai ficar na tranquilidade desse período de veraneio em Porto Alegre, o Zafari é o primeiro caminho. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without a stress. Verão é
é para relaxar. Passe no Zafari para aproveitar. É isso aí, passe no Zafari. O futsal também tem essa organização, diretor executivo, ou o organograma no futsal é diferente, César? É diferente, dá para contar nos dedos as equipes que têm essas condições, né, de essa organização aí. Mas estamos caminhando para isso. Inclusive tem projetos aí para qualificação de dirigente, apesar de não é que tenha pouco, tem bastante organização, tem bastante clubes organizados, mas tem carência, necessita de maior organização, sim. César, o futebol hoje, o futebol de salão, o futsal, é profissional, né? Não é mais, não é amador. No papel ele é amador, né? Em termos de campeonatos, coisa, ele é considerado como esporte amador, mas ele é profissional porque ele tem, Qual é a média equipes que pagam. salário de um jogador de futsal? É variado. Depende do time, né? A CBF é uma coisa. Né? Mas não tem nenhum Falcão Marinel ganhando 500 mil. O Falcão recebia mais de 150 mil. Não, e o Falcão agora, aliás, até uma boa lembrança, porque a FIFA agora fez homenagem pro Falcão e automaticamente faz pro futsal mundial, né? O César estava falando, ensejado por ti, da questão da profissionalização. Pasme, só existem 2 esportes profissionais no Brasil com lei federal. O futebol e a vaquejada. Vaquejada? E a vaquejada. Vaquejada. Nem o vôlei, que é dos esportes coletivos, tirando o futebol, que paga a média salarial mais alta, não é profissional por lei, né? Mas na prática O que é a vaquejada? Você não quer julgando uma vaca, hein? É lá pro Nordeste, não sei. Deve ser parecido com o tiro de laço aqui. Deve ser parecido com o nosso tiro de laço, imagino eu, né? O tiro de laço é esporte. Tem uma lei estadual que é esporte. Falar em tribunal, é o mesmo STJD, o mesmo TJD que julga o futsal? Não, o futsal tem um STJD, tem um TJD e assim por cada modalidade tem o seu. Tem o seu tribunal. O código é o mesmo. Sim. É uma façanha julgar de vez em quando certo esporte pelo código que tem. Entendeu? Ele vale pro vôlei, ele vale pro isso, ele se encaixa 80%. Tem um tribunal gaúcho também aqui. Sim. Tem TJD. Todos os jogadores de grande habilidade necessariamente passaram pelo futsal, né? A gente começa a conversar como é que foi o teu início. Comecei pelo futsal. A gente tem filmagens do Neymar, do Robinho, do Ronaldinho Gaúcho. Jorge Andrade, Daniel Carvalho. O pai do Daniel jogava muito bola. O Carpegiani foi um grande jogador de futebol de salão. Aí era o futebol de salão. Ronaldinho, Ronaldo, Nazário. Grêmio Internacional vão retornar para o futsal ou não? Olha, o ano passado a gente estava conversando com o Jorge Andrade, com o Ortiz no Inter, para um projeto que eles querem começar com as categorias de base para esse ano. Trocou diretoria, acho que agora deve estar gatinhando lá dentro, mas eles têm uma grande chance de vir com a categoria de base. Isso no Internacional, e o Grêmio? O Grêmio ainda não tem conhecimento ainda. O futsal do Rio Grande do Sul hoje ele tem exclusividade com alguma emissora? Tem algum contrato assinado Semana hoje? Que vem eu estou indo para o Rio de Janeiro para uma conversa com a TV com o Esporte Interativo. Não teve transmissão nos últimos anos do Campeonato Gaúcho, né? O último ano que teve foi o ano que acabou. Mas teve um fechando problema aí, né? Aí, não sei, né? Eles a RBS não pôde transmitir, tinha um contrato, eles cumpriram o contrato. Foi de pagamento, mas não puderam transmitir. Mas teve um período anterior que a Record acabou ganhando e não conseguiu cumprir, né? Não, a Record entrou. Mas foi 2014. Entrou, fez todo um mise-en-scène e na hora mostrou que não tinha competência nenhuma para transmitir o futsal gaúcho. Essa é a verdade. Mas o que houve nesse episódio da Record? Porque foram transmitidos algumas rodadas, alguns jogos. Eu não era presidente na época, o presidente era o Darcio Castro, né? Falaram que não tinham condições, porque entraram pensando uma coisa. E teve a ver com o patrocínio. Teve a ver com o patrocínio. Garantiram que teria X de patrocínio. A contratação foi muito rápido e eu acho que não teve o avanço que eles pensaram que eu lembro disso porque na época teve essa negociação começou bem antes de 2013. Eu trabalhava na época na Record, na Rádio Guaíba, e tinha um negócio em paralelo também para a transmissão de carnaval. Então as reuniões eram muito próximas e eu estava envolvido com o projeto Carnaval. E o que teve foi isso, sentaram-se à mesa, vai entrar 50 milhões. E aí chegou na hora, era 1 milhão que tinha, e aí não deu para cumprir. O Sport TV não está transmitindo, não transmitiu o Campeonato Gaúcho? O Sport TV transmitiu a final. A final apenas. Mas eu vejo o Sport TV transmitir o Campeonato de Futsal de São Paulo. A ESPN. A ESPN transmite o Campeonato Paulista e o Banco de Esportes transmite alguns estaduais. A ESPN transmite alguns jogos. Mas em 2 ou 3 estados. Como é que é o calendário do futsal? Só começa agora em maio, segunda quinzena de maio,
e termina a primeira quinzena de dezembro. Série ouro. Prata, uma quinzena antes e a mesma quinzena de dezembro. E a bronze também deve ser nesse mesmo. E nesse meio tempo tem a seleção brasileira, no caso. Tem jogos da seleção. Tem jogos da seleção. Tem a Liga, né? Sim, tem a Liga Nacional e tem mas a seleção brasileira disputa o campeonato e tira jogadores daqui, nesse período? Tira. Tem o calendário da seleção que tem inclusive a Liga convocação. Nacional, né, que joga CBF, Atlântico, a Soeva, Juventude, né? Eles retiram, quer dizer, a gente tem muita dificuldade depois para acertar jogos em função da Liga Nacional. Sim, não, eu estou te falando não da Liga, eu estou falando da seleção brasileira. Sim, tem jogadores da CBF. O futsal no Brasil sobrevive mais de franquias do que de clubes, né? É a Liga Nacional, né? É a Liga Nacional. Não dá pra... O Falcão agora está... Não, eu digo pelo sistema. A modalidade de negócio. A intenção é a mesma, né? O Falcão tem um grande patrocinador agora, que é a Magnus, que ele tem um orçamento muito grande, com um bom salário para ele e um bom investimento de folha que permite ele contratar os principais jogadores, tanto que eles ganharam de novo as principais competições. Ele vai assumir, acho que uma parte da seleção agora. Né? Fizeram o contrato semana passada, deram X anos aí para frente. Não, e pelo potencial que ele tem até de publicidade, está na hora de alguém trazer o cara. Tá louco? Com certeza, né? A voz da galera. Como é que estamos aí pelo nosso WhatsApp 999817700? Diogo, que é um bom jogador de futsal. Quem é o Diogo? Quem é o Diogo? Nossa voz da galera. É a voz da galera? Aqui, eu conheço o Diogo Rossi, que é o produtor do programa. A voz da galera, eu não sei. É outro Diogo? Mas é um bom jogador de futsal. Só faltava ficar alguém assim, né? Esquecendo de combinar com o adversário, que nem a história Não diz. E aí que aparece. Nós temos bastante recado chegando aqui, Rogério Amaral, por exemplo. Ó, boa tarde, pessoal. Muito bom programa, muito legal o debate. É o Paulo do Jardim Botânico, um abraço. O nosso amigo Leandro Brandão, preparador físico, também mandou aqui um agradecimento especial, disse que está acompanhando, né, o debate e que ontem, lá no Jogo das Feras, o Geraldão deu o pontapé inicial da partida. Legal. E que uma boa quantia foi levantada para ajudar o ex-jogador. O Lucas de Porto Alegre manda uma pergunta para o Davis, que fala sobre as contratações. Davis, o grande reforço do Grêmio não seria manter os principais jogadores para essa temporada? Eu acho que até passa por isso, mas jogar os campeonatos que o Grêmio vai jogar, que são vários, o Grêmio tem que se reforçar, não é? Isso até o Bagé pode me ajudar nisso, todas as pessoas que estão acompanhando isso aí. Eu não tenho dúvida que o time do Grêmio ter sido mantido já ajuda muito, mas o Grêmio precisa se reforçar. Na minha opinião, o Grêmio precisa um meia, precisa um atacante e precisa mais algum jogador para a defesa. Sérgio, eu estava ouvindo a Rádio Grenal lá, o Pato deu uma sugestão pro Grêmio. Qual é? Qual dela? Ele deu tantas sugestões. Não, ele disse que se o Internacional queria passar adiante o Ariel... Esses dias falaram no Alex, no Grêmio, agora no Ariel. Mas sabe bem de piada. Sabe quando que o Pato indicou o Ariel? Quando se pediu o fazedor de gols. O Ariel fez um gol no Inter. Assim, ó. É sacanagem, né? Só pode, né? Nós começamos... Vai ser gerente de futebol junto com o Carlos Pellegrini, que será diretor executivo. O Pato? Montei, aproximei, estou fazendo beleza. O Bagé começou sua participação aqui, como sempre, brilhante no programa de hoje. Todo mundo trazendo uma piada. Eu, se fosse tu, seria candidato. Trazendo uma piada, que foi a piada essa do Pellegrini. Não, mas é uma informação, é sério. Eu quero saber o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. O Pellegrini declarou isso? Sim, ele deu uma entrevista para o ZH Online. Tá, então aí que eu quero falar. Em dezembro ou em novembro... A assessoria de imprensa continua funcionando bem, então. Aí que eu quero chegar, Rogério. Em dezembro ou novembro, nós tivemos uma semana de declarações desastradas no Rio Grande do Sul, e especificamente de dirigentes do Inter, grandes dirigentes que se atrapalharam no momento, falaram coisas indevidas, inadequadas para o momento, acontece, ninguém fala certo a vida inteira. E parece que estamos voltando com um período de declarações desastrosas, porque o William ter emitido uma nota oficial, que deve ter sido pela sua assessoria, dizendo que o sonho dele é jogar na Europa. Ele não tinha que ter dito isso nesse momento. O sonho dele deveria ser, como bem disse o Roberto Melo, deveria ser reconduzir o Inter para o lugar onde ele Mas ele não se negou a jogar no Inter, né? Porque isso também não está sendo dito. Ele não disse não vou jogar no Inter. Ele disse eu não quero renovar. Mas vamos combinar que tem assessorias e assessorias. É isso que eu estou dizendo.
Então, é que nem agora, o Pellegrini não devia ter dito isso. Na minha opinião, não sei quem é o assessor de imprensa do Pellegrini, não sei quem é do William, não sei nem se ele tem assessor de imprensa. Mas ele não tem que dizer isso. Essa notícia tem que ser plantada, não ele dizer. Ele não tem que dizer isso pelo currículo dele. Ele não pode dizer isso. Ele não pode dizer um troço dele depois do que ele fez no Internacional. Pelo amor de Deus. Ele ficou nervoso. Ah, o que é isso? Tão de palhaçada. É que ele saiu do Internacional e está 6 meses desaparecido, tem que fazer um pulo. Onde anda você? Onde anda o Pellegrini? Eu entendo o que o Hernani está dizendo, que nesse momento, o histórico recente do Carlos Pellegrini não o recomenda para uma função dessa. Mas conversa com ele para ver, ele tem certeza que ele não participou da queda do Inter. O Celso Rotti. Também o Celso Rotti está dando aula. Não, só um pouquinho. Estou falando sério. Mas quem que contratou o Fabinho? Quem que contratou o Anselmo? Quem que contratou o Leandro Horrível, aquele zagueiro? Quem que contratou o Paulo César Magalhães? Pelo amor de Deus, não fui eu nem a minha mãe, né? O Celso Rotti está dando entrevista, eu estou falando sério. Ele está dando entrevista, dando aula sobre futebol. Ele tem certeza, assim como ele tinha certeza que ele não derrubou o Vasco, que ele não foi ele culpado de um Curitiba quase cair. Os caras são assim. Eu não vejo novidade nenhuma. Mas eles estão no direito. É a velha história que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Isso é do direito. Como é do direito deles, né, que foram intervenientes nessa campanha do Internacional que resultou na segunda divisão, também não produzirem prova contra si. Foram protagonistas. Mas protagonistas. Intervenientes, protagonistas. Mas eles estão no direito de não produzir prova contra eles. Mas tem um fato. A forma e ele querer trabalhar como executivo de futebol é um direito dele. Assim como eu quero ser muso brasileiro, o homem mais bonito do Brasil em 2017, é um direito meu. Só que ele devia ter feito de uma forma mais inteligente, não ele dizer isso. Então ele que pante nos amiguinhos dele de imprensa e peça pra alguém falar isso por ele. Mas tem um fato alguém vai te lançar, mas tem um fato que não está sendo dito. Agora ele dizer é ridículo. Tem um fato que não nem fala mais, deixa que alguém vai te lançar. Mas não quem está aconselhando, né? Não. Pelo que diz o Bagé e o Hernani, não quem está aconselhando o Celso Rotti e o Pellegrini nesse momento, mas né? Porque a estratégia tem um fato aí. Está equivocada. Deixa só o Bagé falar, eu quero complementar uma coisa. Quando eu gosto dessa pessoa e acho até que ele está no lugar... Eu não tenho, ele quer que tu complemente porque tu está falando com o Celso Rotti. Eu vou falar mais uma do Celso Rotti. Vai deixar passar essa. Quando que o Jorge Macedo saiu do Internacional? Oi? Quando o Jorge Macedo fazia parte da gestão. Sim. Ninguém está dizendo isso, é um fato. Eu gosto do Jorge Macedo. Até acho que ele não deveria ser diretor executivo. Eu, fosse do Internacional, eu colocaria como gerente da base. Acho que ele manja muito da base. Vai contratar um cara muito bom para a base, também, que é o Cabreira. Mas muito contrataram bom. Depois, poderia ter colocado ele. Muito bom mesmo. Eu não lembro, por isso que eu estou te perguntando. Quando que ele saiu do Inter? Porque alguma das contratações, o Macedo participou também. Eu gosto do Macedo, agora eu tenho que trabalhar com notícias, não está sendo dito. Eu não estou dizendo que ele não tenha, que ele tenha a mesma culpa do Pellegrini. Só que tem coisas do Internacional que elas não mudaram, senhores. Cara, o Inter fez 5 contratações, uma sequência desastradas, que foi o Paulo César Magalhães, o Eduardo Henrique, o Leandro, aquele não sei das quantas zagueiros, enfim, eram 5 ou 6. E aí fechou com chave de ouro, trocando um goleiro por outro, com a diferença, os dois insuficientes para o Internacional para ser educado. Dos dois. Para ser educado. Aí pagando o salário dos dois, e ainda pior, perdeu o bonito e trouxe o feio. Aí é para matar. Deixa o Bagé... Vai um pouquinho. Depois dessa do Campelo, não deve... O Muriel é bonito. O Campelo entende, beleza. Brincadeira. Aí é para matar. Olha aqui, ó. Pelo amor de Deus. Trabalhar no Garota Verão. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. A temporada de férias, por exemplo, é um deles. São valores especiais por tempo limitado e as inscrições já estão aí. E para curtir é muito fácil. Você pode escolher um dos 23 destinos que o Sesc lhe oferece em um dos 42 hotéis conveniados. E o melhor de tudo isso, pagamento em até 12 vezes. Então, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site do Sesc, que é esse que está aqui, né? sesc-rs.com.br/temporada de férias, que você já vai ter todas as informações. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. 999817700, nosso WhatsApp, para você participar também aqui do Virando o Jogo. Voz da galera. Eu não sei qual é o Diogo que tu estava falando, mas é o bonequinho que aparece, que vai aparecer aí agora. Pelo é o outro. Olha lá. Olha que bonitinho. Será que é o mesmo?
Tá mais magro ali. Tá de regime. Voz da galera. O nosso amigo e colega Edu César manda o seguinte, ó. Ele está acompanhando o programa e diz que o que aconteceu no caso da Record com o Gauchão de Futsal foi que a alegação para suspenderem a transmissão após apenas 2 ou 3 rodadas é que a rede nacional teria avisado as emissoras próprias que elas não teriam mais programas locais na faixa das 9 às 11 dos domingos e transmitiriam a grande SAT. Mas isso soou furado, pois várias filiais e afiliadas continuaram com programas locais. Ele está nos ajudando Prova aqui que não era verdade. sobre a questão, né, do... Era o processo da publicidade. O Lourenço Kurtz faz uma pergunta. O Hever, ele não vai ser utilizado como uma moeda de troca com o Flamengo? Participando conosco aqui também, né, do Virando o Jogo. E o Chiquinho de Gravataí manda um abraço a todos e diz o seguinte: é verdade o que o Chicão Tofani fala lá na Grenal mesmo. O relógio do Alex Bagé vale um apartamento. Isso é bijuteria, cara. Vocês ficam brincando. Vocês ficam brincando com coisa séria. Aí, daqui a pouco, vou até fiz aqui, eu até guardei meu, né? Mas não é bom esse tipo de brincadeira. Mas só pode ser. Quem foi que disse isso? Chicão Tofani. Isso não pode ser brincadeira. É sempre assim. Tudo que o Chicão Tofani fala é brincadeira. Então não adianta. Sabe que o Hernani falou em beleza, e eu lembro sempre do Lindeza, que é uma pessoa muito feia que eu conheci, que mora em Bagé. Sério, o Lindeza aprendeu a andar com 15 dias, ninguém pegava no colo. Então ele já teve que se virar, teve que fazer mamadeira. Não. E nas nossas festas da fantasia, ele não ia de máscara, só amarrava o elástico aqui na orelha. Direto. Aqui, ó, no meu WhatsApp, aqui, ó. Estão me devendo a minha de Celso Rotti, cara. Olha aqui, ó. Essa tem um amigo que, viajando com um grupo de cronistas também, aí foi assustar com aquela máscara de monstro. Um companheiro, o colega, estava dormindo. Aí cutucaram o colega, tomou um susto. Aí ele tirou a máscara. Aí quando tirou a máscara, o colega, não, bota a máscara. Não, mas isso, a festa de despedida do Jô, lembra? Teve 2 festas do Jô em Porto Alegre, né? De quem? Festival das Barangas foi uma, né? Não, aí a penúltima ele estava vestido de Batman. Opa. E aí na segunda ele dizia, pô, me deram essa fantasia de soldadinho, era Napoleão Bonaparte, não precisava saber, né? E aí ele estava de soldadinho. E aí a assessoria... Eu sempre que eu passei lá na festa, não entrei, mas passei. Festival das Barangas, parte 1 e parte 2. Fantasia de quê, Bagé? Não, eu fui lá natural. Não, eu passei lá. Soldadinho, era o Napoleão Bonaparte, era o soldadinho. Alguns amigos em comum eram amigos do Jô. E aí o que funcionou, né? Para de uma vez decifrar isso e contar pro torcedor. O Jô chamou a rapaziada, pô, precisamos colocar umas meninas aí na festa e tal, né? Tem umas meninas que vêm aí, mas, pô, elas cobram um cachê de participação e tal, né? Tipo celebridade e tal. E aí eles não tem problema. Quanto é que é? Trazer aí umas 6, 7 mil, vai custar tanto, não? Tá aqui. E aí essa rapaziada pegou, né? E digo, pá, mas vem cá, hoje não tem festa lá no... Não vou dizer o nome da casa porque não anuncia aqui. Ali na Cidade Baixa tem. Não, então vamos pra lá. Chegaram lá, tá um monte de menina. Pô, rapaziada, tá acontecendo a festa de despedida do Jô lá. Pô, casa de boleiro, sabe como é que é? Bebida boa, tudo liberado. Vamos pra lá. Aí deu no que deu, né? Ele deu a grana pra fazer, mas aí no meio do caminho o pessoal levou 0,800 e aí não tinha escolha de qualidade. E embolsaram a grana do Jô. E foi o metro quadrado. A grana do Jô. A maior concentração de gente feia por metro quadrado que eu já vi, sério. O pessoal que topou de graça. De Baranga, impressionante. Tá aí, aquelas 6 que eram filé. Não, eles não levaram. Não levaram. Porque daí eles levaram, ao invés de 6 qualificadas, levaram 12 ou 13 que toparam ir no amor, né? Dani, o que tu queria falar que te mandaram um recado aí? Eu recebi um WhatsApp aqui do Marcelo. Calma, Hernani. E não te preocupe, eu te acho lindo, fica tranquilo. Muito obrigado. Agora, vocês estavam falando dos jogadores aí e tal. Vocês leram esse negócio que o Cabanhas, segundo, né, apareceu no Facebook, foi o Cabanhas que publicou. Lembra do Cabanhas, né? Sim, mas teve uma matéria que foi divulgada sobre isso. Você fala da questão financeira dele? Não, o que ele disse aqui, ó, que não guarda rancor de quem deu o tiro nele. Sim. Mas a situação financeira dele é delicada. Mas é o que ele diz aqui. E eu vou ler isso aqui, e pelo que está confirmando, Bagé, isso corresponde à realidade. Que ele diz aqui, ó, não guardo rancor à pessoa que me deu o tiro. Me aconteceram muitas coisas, mas o que mais sinto falta é jogar futebol e defender as cores do América e da minha seleção. O América de Cali. Não, do México. Não, do México. América do México. Sim, do México,
mas pelo tiro me dei conta que minha ex-mulher só me queria pelo dinheiro. Sim, ela tirou todo o dinheiro dele. Me roubou tudo, enquanto eu estava lutando para viver. Eu não tenho amigos, porque quando o dinheiro acabou, se foram os que diziam ser meus amigos. Cada dia que levanto, agradeço a Deus por estar vivo e perceber que o dinheiro não é tudo na vida. E com orgulho digo que vendo pão e ajudo meus pais com as despesas. Ele voltou para casa dos pais. Porque isso aí é a ilusão de muitos. Os pais têm uma pequena padaria, ele ajuda no dia a dia. E digamos que o eletrodoméstico de maior luxo que eles têm em casa é um ar-condicionado, e um ar-condicionado precário, velho, daqueles ainda, daquelas caixas por fora. É uma matéria que está circulando, inclusive foi veiculada num dos canais esportivos recentemente. A situação dele é complicadíssima financeira. Ele assinou um contrato por alguns jogos com um clube amador, mas ele, claro, ele está gordo, ele não consegue mais ser aquele jogador. Esse é o Cabanhas mexicano, Porque né? é o Cabanhas mexicano. Esse é o Cabanhas paraguaio. É o Cabanhas da seleção paraguaia que jogava no América do México. Quantos anos ele tem hoje? 55, né? Não tem isso, não. Porque tinha um outro Cabanhas da seleção paraguaia que morreu essa semana. Aquele Cabanhas de 55 anos morreu. Esse foi aquele que tomou um tiro no bar. Ele está com 35, 36 anos. Porque quando a gente fala em jogador mal orientado, assessoria que é feita muitas vezes pela proximidade da amizade e não se sabe qual é o nível da amizade, é só para ter um alerta, para que esses ditos espertos fiquem efetivamente espertos e se deem conta de quem está do lado deles por afinidade, por amizade, ou simplesmente porque tem dinheiro e estão usufruindo disso. Quem é que faz parte do círculo de amigo mesmo, tá? E quem faz parte daquela entourage que está lá, que é para fazer festa, que é para viajar e tudo mais. Muito legal esse assunto, e digo mais, essa entrevista do Cabanhas deveria ser entregue para todos os jogadores das categorias de base de todos os clubes, para os meninos lerem isso aí. Sem dúvida. O futsal não tem... Também, né? Às vezes já não tem mais volta, né? Os meninos de 15, 16, 17 anos que chegam nos clubes, e às vezes não estou falando de Grêmio, Inter, Flamengo, em clubes menores chegam com correntes, com mas isso toda é importante. a marca de jogador, mas ainda não tem nenhum contrato assinado. É importante porque o que a gente vê, por exemplo, voleibol. No voleibol não tem muito disso. Ou estou errado? Não tem. Mas eu acho que é outro nível de... É justamente isso. Por isso que tem que mostrar para as categorias de base. Reuniões e palestras de conscientização, de mostrar o caminho. Mas que não adianta botar uma corrente que isso não vai tirar bola. Tem algumas situações, né? Por exemplo, o Gabriel Jesus tem o relato agora há pouco tempo do Jailson, goleiro do Palmeiras, dizendo que os caras se reuniram. Pô, Gabriel, tu tá aparecendo dando entrevista no lado do Ronaldo. Olha o carro que tu anda. Ele não tinha essa coisa. Ele andava com um carrinho popular. Aí conversaram com a mãe dele, aí claro, aí o empresário foi lá, comprou uma caminhonete. Mas alguns são mais centrados, né, em relação a alguns jogadores. Geralmente são os que se dão melhor, né? Geralmente, é o cara com mais orientação. Mas é por isso que não pode, por exemplo, tem que tentar conciliar, estudar com jogar, principalmente nas categorias de base. Os clubes têm incentivado, até exigido isso dos jogadores, para que não caiam justamente nessa esparrela, como muitos já caíram, de que são as falsas amizades, são as amizades por interesse. Eu estava falando do voleibol, claro que nós temos no voleibol um nível cultural, intelectual mais elevado que no futebol, na média. O futsal me parece que também tem isso, né? Não tem isso que nós estamos vendo aí a toda hora, de meninos que já mal estão saindo dos coeiros, das fraldas aí no futebol, e já estão cheio de corrente, é que no futebol de campo, cabelinho. No futebol de campo rola mais grana, aí gera mais aproveitadores, né? Não, e se cria um estereótipo que tem que ser assim, entendeu? Não precisa, daqui a pouco tem um mega star que é assim, aí o molequinho já quer estar igual. E é o que mais tem, né? Porque hoje eu estava quando vocês falaram, um jogador para encher o aeroporto. É difícil encontrar. Claro, também, né? Claro que sim, é verdade. Vamos lá. É verdade. Ô César, o futsal gaúcho vai ser transmitido, então depende desse acordo. Estamos correndo atrás dessa transmissão. Mas é série ouro, né? Série ouro, Prata não. Não, prata e bronze ainda não. Prata e bronze ainda não. E isso deve ser definido quando? Semana que vem, quinta-feira, a gente tem essa reunião. Tomara que saia uma definição na quinta-feira. Quantos clubes estão na série ouro hoje? 14. E aí seriam jogos para todo o Brasil? 12 e a bronze 27. Seriam jogos para todo o Brasil, desculpa.
Não, São regionais, quem tem o sinal nacional vai para todo. Qual seria o canal? A Esporte Interativo. Que que é o IMAX, né? IMAX. Tem dois canais do IMAX. Sim, e aí é que vem a questão. Mas, bom, tudo depende de acerto. Mas a cada rodada teria um jogo transmitido. Qual é a ideia? Não posso te afirmar isso ainda, mas a princípio seria pelo menos 2 jogos por mês. 14 na ouro, 12 na prata. 2 jogos, olha aqui essa informação é importante. 2 jogos por mês. Dois jogos então por mês. ficaria ainda alguns jogos, algumas rodadas sem transmissão. Sem transmissão. Isso Até é importante. Isso é importante porque. Só um pouquinho, deixa eu ir só encaixar onde que eu quero chegar. Final de semana. Porque vai haver espaço para transmissão local. Vai, tem. Então, isso vai estar também na negociação que vocês vão fazer também com o esporte interativo. Ou seja, os jogos que não forem transmitidos, pode ter liberação para transmissão local. Pode sim. Aí é o lance. Esse é o grande lance. Aí tem que montar também, né, um projeto para tentar fazer essa transmissão local. Não vai ficar engessado, né? Porque, não sei se você está pensando nisso. Mas aí também. a possibilidade dos ginásios, dos clubes, ou pode ter daqui a pouco, por exemplo, um jogo até para ter uma capacidade maior e quem sabe uma veiculação mais facilitada, um jogo, por exemplo, em Porto Alegre, mesmo que não envolva times daqui, Tesourinha. Até porque não tem times daqui, né? Não tem, mas assim, sabe que apesar do Tesourinha, a gente tentou fazer jogos no ano passado, aí faltava um alvará, faltava uma coisa, faltava uma vontade, a verdade é essa, faltava uma vontade de ceder o espaço, já tinha uma agenda muito grande, então de vez em quando fica complicado para te conseguir. Mas geralmente a força é no interior mesmo, não adianta. Agora, Porto Alegre, eu bato muito nessa tecla, eu considero uma vergonha isso. É a única grande capital brasileira que não tem um time disputando a elite do esporte nacional nas modalidades coletivas, seja vôlei, basquete e futsal. E handebol, que são as 4 principais modalidades coletivas. Não tem nenhum time. Pior do que não está disputando é não estar praticando. Exatamente. Grande parte desses esportes não existem dentro da dupla Grenal. Na área na escolar, né? É lamentável isso. Tem gente no interior que não quer Grêmio Internacional participando desses esportes. Que entende que se daqui a pouco o Grêmio Internacional estiver participando, vai se concentrar muito na dupla Grenal e vai se descuidar na divulgação. Eu acho que já tem muito mais interior. gente querendo. Eu vou dizer o seguinte, não Rogério. querendo, porque abre um leque maior. Não sei se é o caso do futsal, talvez no futsal muita gente pensa nessa linha, talvez nessa linha do Rogério, mas eu tenho certeza que no basquetebol, que é um esporte que eu acompanho há muito tempo e tenho um carinho muito grande com o basquete. Cara, o Campeonato Gaúcho de Basquete nos últimos 10 anos tem oscilado entre 5 e 8 times, 7 times. É muito pouco. Se tivesse Grêmio Inter, daria um upgrade, sem dúvida, no Campeonato Estadual de Basquete. Nós estamos chegando ao final do Virando o Jogo dessa sexta-feira, mas vamos atender os nossos telespectadores aí com a voz da galera. Diga aí. Vamos lá. Rogério, parabéns para você e a equipe pelo excelente programa. Sucesso e um abraço do Celso Ferlauto, participando conosco aqui no nosso WhatsApp. Tem também uma pergunta para a bancada. O que vocês acham do Gustavo Bou? É verdade que o Grêmio está negociando com ele? É o Juba, mandando um abraço a todos aqui no nosso WhatsApp. Baita jogador. É muito caro. Espetacular. Artilheiro da Libertadores 2015. Campeão argentino pelo Racing, depois de muitos anos. Para o aeroporto. Mas ele renovou agora. O Racing exigiu da última vez 6 milhões de dólares. Inclusive o Corinthians fez uma proposta de 4 milhões e meio de dólares e o Racing descartou. Mas o jogador vale 6 milhões de dólares. Tem outro jogador. Tem outro que lotaria aeroporto, no caso da Libertadores do Grêmio, que é o Marco Rubem. Eu acho o Bou mais jogador. Eu também acho. E são características diferentes, Eu fico com o Marco Rubem. O Bou é mais finalizador. O Rubem é um cara que sai mais para buscar esse jogo. Gente, muito obrigado. César Cabral, um grande abraço. Obrigado aqui pela visita no Virando o Jogo. Sucesso nessa negociação com o Esporte Interativo aí, para que o nosso futsal gaúcho seja transmitido. E nós aqui estamos à disposição. O que a gente puder ajudar, contribuir para divulgar e fortalecer o futsal do Rio Grande do Sul, conte conosco. Tá bom, dessa, né? E apareça sempre. Tá bom? Sempre convidado. Hernani Campelo, um grande abraço. Muito obrigado, Rogério. Pela participação novamente. Muito obrigado, Rogério. Domingo, um grande amistoso lá em Bento Gonçalves, Juventude Esporte Clube Cruzeiro, em preparação para o Campeonato Gaúcho, às 5 da tarde, na Associação Jeremia. Muito bem. O Estrelado vem forte esse Associação Jeremia é onde o Internacional fazia a pré-temporada. É onde o Juventude está fazendo a pré-temporada.
Muito bom. Companheiros de bancada, Davis Wagner, Alex Bom Bagé. final de semana. Para todo mundo aí, quem for para a praia, boa praia. Quem ficar em Porto Alegre, curta a tranquilidade da cidade. E nós voltamos na segunda-feira, 13h, sempre ao vivo aqui pela TVU. Não esqueça, canal 55 UHF, canal 11 pelo Sistema NET ou para o mundo inteiro pelo Facebook e também pelo player da TVU, tvuplay.tv.br. Grande final de semana a todos. Investir em saúde é garantir qualidade